meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Então, hoje nós começamos aí mais um bimestre do nosso ano letivo. Estamos na reta final aí do nosso ano, acabando. Estamos começando hoje o quarto bimestre e parabéns para vocês que vieram até aqui com a prof, pessoal. Então, para começar o nosso quarto bimestre, nós vamos falar sobre o gênero entrevista. Nossa, prof, mas entrevista é um gênero? Sim, entrevista também é um gênero textual. Vamos ver as características? Então, as entrevistas, existem diversos tipos de entrevistas, ok? Então, depende da intenção pretendida. Entrevista jornalística, entrevista de emprego, entrevista psicológica, entrevista social, dentre muitos outros tipos de entrevista, pessoal. A entrevista, ela é um texto marcado pela oralidade, mas o que seria isso? A entrevista, em primeiro ato, ela acontece de forma oral, isso é, na fala, ok? Então, ela é marcada pela oralidade, ok? Depois ela é transcrita por papel, mas é transcrita tudo aquilo que foi falado, somente o que foi falado. Então, ela é marcada pela oralidade. É a interação entre duas ou mais pessoas, ou seja, o entrevistador que vai fazer as perguntas, também pode ser os entrevistadores, e o entrevistado, ou entrevistados, que também pode ser mais de um, que vai responder as perguntas. A entrevista, ela possui uma função social muito importante. É através dela que ocorre difusão de conhecimentos, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade, porque ela pode promover aí um debate sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto, ok? A entrevista, ela é um discurso direto, ok? E a sua principal característica é esse discurso direto. Por quê? As palavras proferidas pelo entrevistado e o entrevistador são transcritas, como a prof disse, transcritas de maneira fidedigna, ok? Então, tudo o que o entrevistado perguntar tem que ser escrito de maneira como ele perguntou e tudo que o entrevistador, a pergunta que ele fizer tem que ser escrita de maneira como ele fez a pergunta e o entrevistado, toda a resposta dele, oral, tem que ser escrita de maneira igual como ele falou, ok? Então, é uma maneira fidedigna, igualzinha. E, portanto, pode haver muitas marcas de oralidade, bem como observações, geralmente entre parênteses, que descrevem as ações de ambos, por exemplo, risos. Quando aí é uma conversa mais distraída, né? Aí o entrevistador faz uma pergunta meio engraçada, o entrevistado dá uma risada, os dois dão risada. Então, ali, na hora de escrever a entrevista, eles vão colocar entre parênteses risos, ok? Mostrando ali que na hora os dois deram risadas, ok? Ou fez, né? Respirou fundo, ok? Então, isso também é escrito, ok? Então, as características são textos informativos e opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado, linguagem dialógica, isso é um diálogo, e é oral, marca do discurso direto e da subjetividade, isto quando subjetividade é a opinião do entrevistado, por exemplo, tá? Ou você entrar na vida íntima do entrevistado, é a subjetividade, a intimidade dele, ok? E tem uma mescla aí de linguagem formal e informal, mas é mais mesmo uma linguagem formal, porque além da linguagem, você também tem que se portar de maneira correta em uma entrevista, ok? Não utilizando gírias, não utilizando chavões, porque
Se é uma gíria que poucas pessoas conhecem, então a entrevista só vai atingir aquele público, ok? E na verdade não, a entrevista, o objetivo dela é atingir a maior quantidade de pessoas, ok? Então a linguagem utilizada ela é mais formal, sem gíria, sem chavões. Então a estrutura da entrevista, primeiro é escolhido um tema, ok? Então, se eu sou, por exemplo, bióloga, então nós vamos falar sobre meio ambiente, ok? Então, vamos entrevistar a Daniela, ela é bióloga, mas nós vamos falar sobre meio ambiente, específico um tema, ok? Então, primeiro o entrevistador ele vai elaborar o roteiro, ok? Ele vai estudar um pouquinho sobre a pessoa que vai ser entrevistada, vai estudar um pouquinho sobre o tema e vai bolar, elaborar algumas perguntas, ok? Vai depois, se acontecer aí a entrevista, ele vai dar um título, né, para a entrevista. Depois do título vai vir a apresentação do entrevistado, isso é, Então, depois do título vai vir a apresentação do entrevistado, isso é, como é o nome, quantos anos, o que faz, o que é formado, ok? Essa apresentação rapidinha e abaixo da apresentação vem as perguntas, então, com as devidas respostas do entrevistado, ok? Depois de ter feito a entrevista oral. Então, a elaboração prévia a respeito do assunto que será discutido é de suma importância, ok? Então, o entrevistado, o entrevistador, se ele não entende de meio ambiente, como que ele vai conversar com uma pessoa que entende de meio ambiente? O que ele vai perguntar? O que ele vai debater? Então, ele precisa estudar o mínimo possível sobre aquele assunto, sobre aquele tema, ok? Pois o entrevistador precisa dominar o assunto em pauta de modo a evitar algumas falhas indesejáveis, ok? Então, precisa aí estudar e pesquisar um pouquinho sobre o tema que será abordado. Aqui a prof colocou o texto da página 4 da nossa apostila. Eu vou ler. O nome do texto é Sempre Alerta. Outubro é mês de festa. Tem o Dia das Crianças, dos professores e comemorações relativas ao meio ambiente. Em 10 de outubro é o Dia da Natureza. No dia 15, além de homenagear os nossos mestres, celebramos o Dia do Educador Ambiental. Para falar sobre esse assunto, convidamos Márcia Tomazinho, escoteira e bióloga do Instituto Cidadania Ativa, projeto criado pela União dos Escoteiros do Brasil. Então, o clubinho pergunta: Márcia, o que é escotismo? Diferentemente do que todo mundo pensa, o escoteiro não fica somente nas matas fazendo acampamentos. O escotismo é um movimento que complementa a escola e a família. Nossos integrantes estão sempre alerta e aprendem, por meio de jogos e trabalhos em equipe, a ser responsáveis, ajudar o próximo e a cuidar da comunidade. O clubinho pergunta novamente: você decidiu ser bióloga por causa do escotismo? Eu sempre gostei de trabalhar com o meio ambiente e buscava desenvolver atividades práticas relacionadas com a natureza. Sou escoteira desde os 9 anos e, após estudar biologia, continuei na área. Hoje sou supervisora dos projetos do Instituto. Clubinho: como é trabalhar com educação e meio ambiente? É fascinante. Até porque o escotismo trabalha esse tema muito antes dele aparecer como matéria nas escolas. O respeito à natureza é muito grande entre os escoteiros. As crianças e os jovens aprendem na prática sobre as questões do solo, fazem experiências com água e plantam muitas árvores. Clubinho: que mensagem você deixaria para nossos sócios?
Tenham sempre em mente que tudo aquilo que usamos faz parte da natureza. Por isso, é preciso ser consciente e não desperdiçar ou consumir de forma exagerada. Não brinque com a água e com a natureza. É preciso refletir e respeitar. Sempre que tiver oportunidade, busque contato com a natureza. Nas grandes cidades, existem muitos parques e áreas verdes que podem ser locais de acampamento. Muita gente não sabe, mas o Parque da Luz, no centro de São Paulo, tem até bicho preguiça. Mas para encerrar, deixe a preguiça de lado e fique ligadinho, ou melhor, sempre alerta, tá? Então, primeiro eles fizeram uma entrevista oral com essa pessoa, com a Márcia Tomazinho, e vocês podem observar que qual foi o tema escolhido para essa entrevista? Meio ambiente, isso mesmo. Então, o tema escolhido foi meio ambiente. Os escoteiros só trabalham com meio ambiente? Não, né? Ela até fala ali que, diferentemente do que todo mundo pensa, o escoteiro não fica somente nas matas fazendo acampamento. O escotismo é um movimento que complementa a escola e família. Então, eles não trabalham só com o meio ambiente, eles complementam a escola, família, mas o tema da entrevista era meio ambiente, ok? Então, tá aí a entrevista da nossa apostila, tá? Então, qual que é a nossa atividade, pessoal? Eu coloquei lá que vocês vão pesquisar sobre o Clube dos Desbravadores. Quem aí sabe o que é o Clube dos Desbravadores? Quem não sabe, está aí uma ótima oportunidade para vocês saberem, para vocês descobrirem e aprenderem um pouquinho mais sobre esse clube incrível, pessoal. Então, vocês vão pesquisar sobre o tema, porque na próxima aula nós vamos conversar um pouquinho mais sobre ele, ok? Então, a prof colocou algumas perguntas. O que é o Clube dos Desbravadores? Qual o objetivo? Quais as atividades? Então, vocês vão responder todas aquelas perguntas que estão no arquivo, ok? Porque na próxima aula nós vamos conversar e aprender um pouquinho mais sobre esse clube. Então, agora, vocês vão entrar na plataforma, baixar o arquivo, pesquisar sobre o tema, responder todas aquelas perguntas na folha de produção de texto, tirar aquela foto, clichê, né? Enviar pela plataforma e guardar na pasta preta, pessoal, ok? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês fiquem aí curiosos e instiguem vocês a pesquisar aí sobre esse clube incrível dos desbravadores. E até a próxima aula com as nossas respostas, pessoal, ok? Então, um beijão no coração e até a próxima aula. Boa semana! Tchau!